Aqui pessoal, Thiago falando. Se você chegou até aqui, você sabe que é um rotacional, porque na verdade esse vídeo nada mais é que um exemplo, né, de rotacional, um exemplo que foi tirado aí do livro do Kreisig para a gente ter algum material de trabalho, ok? E o exercício do Kreisig é muito simples, é simplesmente ele te dá esse campo vetorial, que é i2y² 5x, e pede para você calcular o gradiente. Se você faz as contas, dá isso daqui, dá 4y menos 5, tá? Repara que aqui eu já botei os zeros onde já era zero e assim por diante. Se eu errei a conta, me corrijam aí nos comentários, é bem possível. Observação: como esse rotacional é diferente de zero, com certeza esse f aqui não é um gradiente. Até porque se fosse, a integral de 2y² em x seria igual à integral de 5x em y, ok? A menos de uma constante, certo? Então, e repara que isso aqui vai dar 2y² x e, esse aqui, e o 5x integrado em y dá 5xy. E com certeza isso aqui não é igual a menos de uma constante, ok? Então isso aqui é diferente e, portanto, esse f não pode ser um gradiente e por isso que esse rotacional pode ser diferente de zero, ok? Então a gente pode ir lá para o nosso Jupyter, né? Só um segundo, deixa eu só arrumar aqui. E veja como que você faz para fazer esse plot. Deixa eu aumentar a letra. De novo, é aquele mesmo processo. Você pode plotar o seu campo vetorial, ok? Com o quiver, ok? Que aí você põe o campo vetorial, que é o 2y² e o 5x. E depois você faz um plot de um campo escalar que vai ser o seu rotacional. Veja, rotacional ele é vetorial. Nesse caso específico, nós temos o rotacional sempre apontando para cima, ok? Por quê? Porque quando a gente foi fazer nossa conta, a gente viu que só tinha componente em K o nosso rotacional, ok? Que é 4y menos 5, é em K. Então a gente está representando esse K como se fosse um escalar, ok? Mas na verdade é vetorial, ou seja, se o campo fosse curvo, a gente ia ter componentes em i, j, k e a gente não poderia plotar dessa forma. Mas estamos aqui nesse caso específico, então a gente pode aproveitar isso para fazer o nosso plot tranquilamente, ok? Então vamos lá, voltando aqui. E repara, a gente vai plotar esse mapa de curvas de nível e por cima dele o quiver, ok? Ou seja, a gente vai plotar o nosso rotacional, por cima dele a gente vai plotar o nosso campo vetorial. E a visualização é mais ou menos assim. Mais ou menos não, é exatamente essa. E repara uma coisa interessante. O, eu tenho rotações que vão para dois lados diferentes, ok? Então, a direção desse vetor, do vetor do rotacional, me diz qual é a rotação que eu estou tendendo a ter naquele ponto, ok? Se eu tenho a rotação positiva, quer dizer uma rotação no sentido anti-horário. Se a rotação é negativa, é no sentido horário, ok? Desculpa, se o rotacional é negativo, a rotação é no sentido anti-horário. E aí depende aí, do que você está de onde você está vendo, quais são os seus referenciais, etc. E agora eu vou falar um pouquinho de color map aqui, tá? Lembro que na aula a gente usou bastante o gray, ok? E repara que no gray eu tenho todos os dados estão aí, ok? Eu tenho algum tom de cinza que eu não consigo diferenciar bem, que é o zero, que é a parte que eu não tenho rotacional, ou seja, que eu estou com um fluxo um pouquinho mais, bom, sem rotação, certo? E veja, quando eu boto esse outro tipo de color map, que tem uma região branca no meio, eu consigo visualizar aqui as regiões em que eu tenho pouca rotação, ok? Então eu consigo ver direção e magnitude, certo? Se fizer sentido, é uma boa coisa usar esse tipo de color map, beleza? E deixa eu voltar aqui. Então é isso, pessoal. Fiz um exemplo de gradiente, um exemplo de rotacional. No meu exemplo de gradiente já tinha um exemplo de divergente também, tá certo? A gente vai fazer mais disso na aula, ok? Abraço, até breve.